Modelos de IA estão transformando a nossa vida e os negócios, abrindo as portas para a inovação. Nesse bloco aqui, a gente vai entender como que a IA está redefinindo o futuro. Henrique, você pode contar para a gente a agenda desse bloco? Com certeza, Jean. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre machine learning até a gente chegar no hype do momento, que são as LLMs. A gente vai começar redefinindo ou redescobrindo conceitos como algoritmos, modelos. A gente vai falar sobre regressão linear, classificação, a gente vai falar sobre agrupamento, redes neurais, até chegar no que a gente chama hoje de IA geradora ou IA generativa. Tem bastante coisa e um spoiler. A gente vai falar de matemática, computação, e vem comigo, vai dar tudo certo. Opa, gostei. Então é isso, no próximo vídeo a gente já vai começar a entender os conceitos essenciais de machine learning, certo? Exato. É isso, pessoal, a gente se vê lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, é muito comum a gente ouvir também o termo machine learning. Mas você sabe a diferença entre um e outro? E aí? Henrique, ajuda a gente a desmistificar essa história? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouquinho sobre por que a gente está vivendo esse momento agora, machine learning, deep learning, IA. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês. Aqui na tela a gente tem três grandes colunas do que a gente chama de inteligência artificial hoje. São os dados, representados por um íconezinho ali de banco de dados. O segundo é o GPU, que seria uma placa que vai nos computadores para processamento gráfico. E o terceiro tem um T e um F ali, meio, não sei, esquisito, mas é um software que a gente utiliza para construir esses modelos. Então, a combinação de dados, hardware, em termos de GPU, e software, é o que fundaciona a base do que a gente conhece como inteligência artificial hoje. E aí, Jean, queria perguntar para você, Opa. como que você teve contato com o IA? Pode ter sido há muito tempo, mais recente. O que te chamou a atenção para IA nesses últimos tempos? Eu acho que o meu primeiro contato mesmo foram aquelas imagens que a gente gerava, assim, sabe? Coloca a minha foto lá e gera eu Sim, como personagem. Acho que foi a sim, primeira coisa. E também o chat GPT, que é uma, não sei, faz bastante tempo que eu uso, então acho que foi faz uma das sentido, primeiras. faz sentido. Acho que o legal de falar sobre o ChatGPT é que ele entra nessa categoria, se eu pudesse dividir em três, porque agora a gente está falando de IA, eu colocaria como é fácil de usar, ele é acessível e relativamente barato. Tem várias opções de planos ali para mensais, mas o que é legal é que hoje uma pessoa comum como você, eu, minha mãe e sua avó Uhum. conseguem acessar um modelo de grande capacidade de processamento. Então, acho que isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Por que a gente está estudando isso agora? Então, tem todo esse combinado de dados, hardware e software, e nesse momento, em termos de experiência de usuário, a gente tem a facilidade, a acessibilidade em qualquer momento. Hoje, o próprio ChatGPT, você já Claro. consegue acessar ele pelo celular. Uhum. Então, você não precisa mais ficar num site web para mexer nele. E barato porque tem outros concorrentes, não só o próprio ChatGPT. E aí, você começou trazendo, né, o que é machine learning até chegar no IA. Uhum. Eu diria que a inteligência artificial, eu poderia substituir esse termo por matemática, por exemplo. Tá. Eu não gosto muito de usar o termo IA, apesar de o mercado estar usando o tempo todo IA para tudo. Eu gosto de dizer que IA é o campo de estudo. Uhum. Então, se você fala assim, o meu celular está rodando IA, a mesma coisa que você falar, meu celular está rodando matemática. São termos comparáveis, assim. Acho que o que está por trás dessa revolução de inteligência artificial são os campos menores. Então, o machine learning, que seria o aprendizado de máquina, como as máquinas conseguem aprender a partir dos dados, é que Uhum. começou realmente a caminhar para o que a gente conhece hoje. E mais recentemente, o deep learning, que seria um aprendizado profundo com redes neurais. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E dentro desse campo de deep learning, ainda mais recente, a gente tem a ideia de a IA gerando texto, gerando imagem, gerando código, que a gente está chamando de IA generativa, dentro do que um termo em inglês chamado LLM, que seriam modelos grandes de linguagem. Então, é mais ou menos por aí que a gente está caminhando.
Então eu posso dizer que o machine learning é o começo do que a gente chama de IA hoje em dia, ou não? Para hoje em dia, sim, Tá. sim. É bom a gente começar com machine learning, pensando em como a gente gerencia projetos de IA. Falar em machine learning significa que a gente está focado bastante no nosso negócio, que é Uhum. como a gente aprende com os dados que a gente já tem para Tá. poder tomar uma decisão. Então, falar em IA, machine learning, deep learning, hoje em dia o mercado meio que embolou todos esses termos, mas a partir de agora a gente vai definir legal o que é cada um deles para a gente conseguir ver algumas aplicações. Faz sentido? Faz super sentido. Tô curioso e ansioso já. Boa. Então vamos começar com machine learning. Vamos. Inicialmente, em programação tradicional, onde você vai criar um aplicativo, um site, o que você tem? Você tem as regras de negócio. Então, se você já fez uma fórmula no Excel como if e else, você tem mais ou menos uma ideia do que são essas regras. Então, se isso vai para aquele caminho, se aquilo vai para outro caminho. A gente vai dar muitos exemplos daqui a pouquinho. E aí você traz os dados, por exemplo, se for um formulário, a pessoa aplica para sei lá, para baixar um infoproduto seu num site como um PDF sobre investimentos. Então tem ali uma lógica, se a pessoa não colocar a idade em formato de número, aquele formulário não vai deixar você passar para a próxima página. Então isso é uma lógica e os dados a pessoa está colocando. E a gente vai ter uma resposta no final, dependendo do que você está fazendo ali. Quando a gente vai para machine learning, que seria a fundação do que a gente está estudando hoje aqui em inteligência artificial, a gente faz o contrário, a gente dá os dados e também dá a resposta. Isso para um modelo mais supervisionado. A gente vai ver outros termos sobre isso daqui a pouquinho, mas a ideia é que nessa fundação ele vai entender quais são as regras. A gente vai ver cada uma dessas coisas em detalhes, como funciona, com a prática, mas eu queria que vocês tivessem isso na cabeça. Então, programação tradicional, você está entrando com uma regra e com alguns dados e vai sair respostas, enquanto no machine learning a gente está dando dados e as nossas respostas, né, para ela aprender com essas respostas, e assim ela vai vir com as regras. Por exemplo, quando a gente fala de imagem, se a gente tentasse numa programação tradicional, já, eu falasse para você, olha, eu tenho uma maçã e eu tenho uma laranja. E eu pedisse para você programar, digamos que você consiga programar algo Tá. assim, a gente teria que definir a cor da laranja, a cor da maçã. A gente teria que escrever esse código. Tá. Se for amarelo ou for laranja, a gente está falando que Uhum. é uma laranja. Se Sim. for vermelho e tiver essa construção, então é uma maçã. O problema acontece quando eu trago uma melancia, e aí eu trago uma uva. Toda vez você tem que voltar lá e E alterar o seu código, colocar essa informação para ela. alterar essa informação. Uhum. Então pensa numa célula do Excel, onde você vai colocando os if encadeados ali dentro, abrindo vários parênteses ali dentro e colocando cada vez mais alternativas para aquela imagem. Então isso não é muito prático, é muito propenso a erro. O que a gente faz normalmente quando a gente transforma isso num projeto de machine learning e mais para cima em IA, a gente passa quais são todas as imagens e a gente diz para a máquina a resposta. Olha, essa aqui é uma maçã, essa daqui é uma laranja, e por aí vai, até a gente conseguir criar essas regras. Faz sentido? Faz super sentido. Mas aí onde que eu aplicaria, por exemplo, o machine learning? Boa. Por exemplo, a gente vai ver nos próximos vídeos como a gente prever o preço de um imóvel. Então, essa é uma forma de. Eu trabalhei numa empresa chamada Loft, Uhum. tem uns concorrentes como o Quinto Andar, e é interessante a gente saber qual é o preço de um imóvel para poder comprar aquele imóvel, para poder revender o imóvel com um lucro em cima. Então, se você não tem mais ou menos por quanto pagar, um modelo de precificação de quanto pagar, você não consegue tomar uma boa decisão. Uhum. E aí o ponto importante é, se você tem disponível todas as transações de uma região, você consegue treinar um modelo de aprendizado de máquina, de machine learning, para conseguir, dado as respostas, ou seja, esse aqui foi o valor, esse daqui são os dados que eu tenho, de quantos quartos, banheiros, vagas, eu consigo dizer quais são as regras, toda vez que um novo imóvel naquela região chegar, eu consigo ter uma precificação nova. Faz Tá. mais ou menos sentido? Nossa, deu super para entender. Boa. E aí, avançando nesse conceito de machine learning, a gente tem o deep learning, que é utilizar um conceito de redes neurais para a gente ir mais profundo e conseguir encontrar padrões que antes eram mais difíceis para nós humanos compreender. O grande problema do deep learning é que, conforme a gente vai construindo o que está ali no meio, a gente está chamando de hidden layers, seria
camadas escondidas, Uhum. quanto maior essas camadas, mais difícil de entender o que esse modelo está tá aprendendo ali dentro. Então, se for, por exemplo, imagem, ele está pegando traços do rosto, o que ele está aprendendo ali dentro? Então, essa é uma das grandes críticas a esse tipo de modelo, mas é também a base do que a gente conhece do ChatGPT, por exemplo. Tá, entendi. Eu posso dizer que o Deep Learning é uma complexidade um pouco maior do Machine Learning? É como se ele tivesse evoluído ou não? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente começa a construir as nossas redes neurais, a gente vai criando arquiteturas mais complexas. Então, entender como funciona o machine learning é uma base para você entender como funciona o deep learning e Tá, entender modelos como o do ChatGPT, que é o que tá, a gente está chamando de IA hoje em dia. tá bom, perfeito. Boa. E aí, uma das coisas que sempre confundem as pessoas sobre a relação entre o que é um algoritmo e o que é um modelo dentro da inteligência artificial. Eu gosto de dizer que o algoritmo é o processo. Como você vai fazer com que aqueles dados sejam aprendidos. E o modelo são aqueles parâmetros já construídos, é um artefato. Então, quando você está passando um algoritmo, você está passando por um processo computacional de aprendizado. O modelo é o resultado desse algoritmo de aprendizado. Então, algoritmo de aprendizado de máquina é o processo. O modelo de aprendizado de máquina é o resultado daquele processo. Quando você entrar com novos dados, ele vai conseguir generalizar e te trazer uma resposta, porque ele já aprendeu durante o processo de algoritmo. Vou trazer uma imagem para ver se fica um pouquinho mais Uhum. claro, Jean, e aí você me fala. Eu tenho do lado esquerdo ali os dados, então os zeros e uns, ele vai passar por um processo e no final ele vai cuspir um modelo, que é uma funçãozinha matemática, a gente vai falar mais sobre esse tipo de função ali, onde x é a minha entrada, eu vou passar um valor, e aí eu tenho algumas regrinhas ali, eu vou multiplicar um a vezes esse x e somar algum outro valor, que nesse caso aqui da imagem é um b. Isso te traz alguma estranheza? Como é que fica para você essa imagem ali de dados, algoritmo e modelo? Pelo que eu entendi, ele é como se ele gerasse uma fórmula no Como se ele final. gerasse uma fórmula no final. Independente do dado, ele vai passar pelo algoritmo e ele vai lançar sempre uma fórmula diferente de acordo com a minha necessidade. Exatamente, de acordo com os dados. Então ele vai aprender com aqueles dados. Tá, Então, dados que são parecidos com aquele ali, você vai passar para o seu modelo e ele vai conseguir recuperar quais são a resposta. tá, Vou dar um exemplo para você. boa. Então, imagina que você queira, por algum motivo, descobrir qual é a altura de uma pessoa. Uhum, Se a gente chegasse aqui agora e a gente pensasse, qual é o melhor modelo para a gente identificar a nossa altura? Eu poderia falar para você assim, vamos tirar a nossa média de altura. sim, Eu tenho 1,86 m, você deve ter 175. 1,75 m. A gente tirasse a média de nós dois, a gente fala assim, olha, eu vou tentar prever as nossas alturas aqui com 1,80 m. Tá, Que aí eu vou chegar mais ou menos perto de você e mais ou menos perto de sim, mim. Vou errar o meu por 6 e o seu por 5. uhum. Mas e aí o que acontece se começar a chegar gente aqui de 2 metros, Nossa, de aí 1,50 m? Vai começando a ficar meio complexo. E se a gente trouxesse pessoas de outros países? uhum. As coisas começam a complicar. A Então, margem de erro aumenta, né. aumenta, cada vez aumenta. Embaixo dessa imagem onde a gente tem pessoas, homens e mulheres e suas alturas, tem uma formulazinha ali embaixo. Nesse caso, eu estou utilizando duas variáveis. A altura é uma fórmula Aham, matemática que entra sexo e o país e tem uma margem de erro ali. tá, Então, se eu falasse assim, olha, eu quero prever a altura, tá bom, me passa qual é o seu sexo e uhum. onde você nasceu, qual é o seu país de origem, que eu vou dizer a sua altura. Isso pode ficar quão complexo eu queira, ou dependendo da minha margem de erro, né, a métrica de sucesso que eu quero ter ali, eu vou passando mais parâmetros. Então pode ser sexo, pode ser país, eu posso considerar as alturas do meu pai, do meu avô, eu posso começar a colocar uma série de outros parâmetros, que eu estou chamando de dados ali, para eu poder prever uma altura. Então é mais ou menos assim que a gente faz, que a gente cospe essa fórmula, Tá, beleza? beleza. Um ponto importante para a gente entender nesse processo de treinamento de um modelo é o que a gente chama de dataset, ou um conjunto de dados. Na tela tem coisas muito coloridas ali, uma tabela bem colorida, mas onde eu gostaria de levar vocês, a gente dividir essa tabela ali em três. A gente tem a identificação, então na linha eu estou pegando um registro. Então, por exemplo, no caso da altura,
a identificação número 1 poderia ser talvez o RG do Jean, a segunda o meu RG, e aí eu tenho qual é o nosso país, qual é o nosso sexo, a altura dos nossos pais. Então, as colunas a gente está chamando aqui de features, ou características dessas pessoas. Então, é mais ou menos assim que a gente vai passar para um modelo de inteligência artificial, ou um modelo de machine learning no nosso caso aqui. Então, esse exemplo é um exemplo de fraude. Eu trabalhei muito tempo com meios de pagamento e a gente fazia algo muito parecido com isso. Então, tem uma transação de cartão de crédito que foi efetuada em alguma unidade no e-commerce, por exemplo, Uhum. e a gente teria ali, essa transação foi feita num país de fora do Brasil, quantas transações foram feitas nos últimos 10 minutos? E ali o nosso target, que seria o objeto de classificação, nesse caso ali, é o que a gente vai passar para o modelo. Então ele vai olhar para as características. Essa foi uma transação feita fora do país e não teve transação nos últimos 10 minutos? Ele está me falando, quem está me treinando está dizendo que é falso. Beleza, não é uma fraude. A próxima linha eu tenho, foi fora do país e teve 12 transações nos últimos 10 minutos. Ele está me falando que isso foi uma fraude. Uhum. Na terceira linha, está falando, olha, foi fora do país, mas só teve uma única transação nos últimos 10 minutos. Isso não foi fraude. Imagina centenas de milhares dessas informações, eu estou passando para o modelo, ele vai identificar essas características, toda vez que chegar uma nova transação, eu vou passar características parecidas, eu vou falar assim, para você, modelo, agora que você aprendeu com esse dataset, essa transação, ela é fraudulenta ou não? Tá. Então, é assim que a gente constrói um modelo de inteligência artificial. Mas para cada transação ali, eu vou ter que dizer antes para ele o que é, né? Eu vou ter que abastecê-lo com essa informação. Exatamente, no momento de treinamento, sim. Tá. Nesse momento de treinamento, eu preciso passar, nesse caso aqui, desse tipo de modelo, eu passo ali o target. Eu Uhum. falo, olha, é isso daqui, esse target aqui representa o que eu estou chamando ali de features. Então, Tá. todas essas features combinadas, a gente precisa entender uma regra que faz com que essa transação seja fraudulenta. Essa regra a gente não sabe. A Uhum. gente não sabe nem como falar para ele. Então é aquilo, eu dou dados e dou uma resposta e ele vai me identificar a regra. Com essa regra, toda vez que eu tenho novas transações, eu consigo dizer se é fraude ou não, o modelo no caso. E eu consigo enganar? Consigo enganar, consegue me dar uma... Tipo, por exemplo, eu tenho tantas diferenças dentro da regra que ele não vai saber se aquilo é uma fraude ou não. Existe a possibilidade. Então, lembra que anteriormente eu tinha falado do erro? Eu vou voltar um slide ali, que a gente tem ali mais ou menos um erro. Uhum. Então, existe a possibilidade de ele não conseguir identificar aquilo ali como fraude. No caso de um número, a gente faz um erro ali numérico. No caso de uma classificação como fraude, a gente vai falar um negócio chamado matriz de confusão, que são falsos positivos e Tá. falsos negativos. Entendi. Então, quais são as transações fraudulentas que eu identifiquei que seriam transações saudáveis e Uhum. quais são aquelas que eu falei, é saudável, mas eram fraude. Cada uma dessas, os falsos positivos e os falsos negativos, vão ter um impacto diferente para o meu negócio. Entendi. Perfeito. Obrigado. Boa. E nesse caso aqui, né, é um jogo de gato e rato, né? Então Uhum. você faz um modelo para tentar prever ali se a pessoa é fraudulenta ou não, a transação dela, ele vai identificar uma forma melhor de fazer para burlar isso. Então, vai sempre, esse mercado de fraude é complicado. Criativo. Bem criativo, bem criativo. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma forma de a gente tentar visualizar o processo em uma indústria, né? Como que a gente utiliza boas práticas para construir esse tipo de modelo. Então, começa com o entendimento do negócio, a gente tem a parte de modelagem e aquisição de dados, e o que eu estou chamando aqui de deployment. Esse deployment é colocar no ar. O que é colocar no ar? Imagina que a gente tem esse modelo de fraude, o que a gente fala deploy é, toda vez que chegar uma nova transação, ele está passando por esse modelo antes de bater num banco, por exemplo. Então, coloquei lá, eu sou uma processadora de cartão de crédito, alguém fez uma compra no e-commerce, essa transação passa primeiro por esse modelo. Então, colocar em deployar um modelo, é colocar ele ao vivo para conseguir receber novas transações. E aí, com isso, eu consigo monitorar a performance para ver o que o Jean trouxe para a gente, né? Eu consigo enganar? As pessoas são criativas. Então, eu preciso monitorar como está a performance desse modelo, uma vez que ele está mexendo no ecossistema, para a gente sempre evoluir, e aí vai passar sempre por esses passos.
entender o negócio, a gente adquirir esses dados, fazer a modelagem, e você percebe que é um ciclo, ele vai e volta diversas vezes até a gente ter uma nova versão no ar. Faz sentido esse esqueminha? Faz, entendi. Boa. E aí, o que a gente vai ver nos próximos vídeos vai ser algo muito parecido com esse slide, essa imagem. A gente vai pegar uns dados de treino, né, que é esse training data ali, Uhum. e a gente vai passar os targets, que são labels ou tickets, que a gente vai dar em cima daqueles dados. A gente vai falar, olha, essa transação foi fraudulenta ou não, esse aqui é o valor do imóvel, esse cliente aqui ele foi churn ou não, ele deixou de ser cliente da empresa. Então, uma vez que a gente faz o treinamento, ele vai gerar um modelo. Esse modelo ali a gente vai utilizar para prever novos exemplos. Mas antes disso, a gente faz um teste para ver se a performance está adequada e aí sim a gente vai para aquela fase do deployment. É basicamente isso, Jean. Eu fiquei com uma dúvida. Você tinha falado ali, né, no momento do treinamento você vai abastecendo com informações. Tem Exato. algum momento que começa a aprender sozinho, sem eu precisar ficar abastecendo com essas informações ou não? Existe uma técnica chamada AutoML, ou Auto Machine Learning, que você dá os dados, e aí tem não é um único modelo, mas existe um fluxo em que ele vai testar vários modelos diferentes para aquele tipo de dado, e no final ele já cospe esse modelo já treinado, né? Então ele passa por vários algoritmos, vê qual é o melhor, e ele já te dá o resultado final ali, que é um modelo que já está pronto para receber novos dados. Uhum, Então, existe sim esse tipo de conceito. entendi, mas aí é uma alta complexidade. Não é uma alta complexidade para usar, na verdade ele é bem simples de você Tá. utilizar. O único problema é que você já começa a perder a mão do que você está fazendo. Mas enquanto decisão, você quer tomar uma decisão, vale a pena você testar esse tipo de abordagem, que já cria direto. A gente vai ver um exemplo desse. Opa. A gente vai ver um exemplo de a gente só passa os dados e espera que ele traga para a gente o modelo. Mas inicialmente nos primeiros vídeos, eu gostaria que vocês construíssem juntos Os até a gente ter conceitos. entendido como é que funciona a dinâmica para delegar para um sistema construir para a gente. Perfeito. Próximo vídeo a gente vai falar de regressão linear, certo? Exatamente. Então é isso, a gente espera lá. Regressão linear. Aqui a gente vai entender como ela funciona e também como ela é aplicada no dia a dia. Henrique, nos ajuda? Com certeza. Toda vez que você precisar prever um valor numérico, você normalmente utiliza alguma técnica de regressão. Nesse caso aqui, a gente vai acompanhar a regressão linear. Então, na tela, você está vendo um gráficozinho, onde você tem um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. E você tem uns pontinhos e uma linha cortando. Quem já trabalhou com Excel e viu algumas coisas como gráfico de dispersão e tentar pegar uma linha de tendência, tem uma ideia do que é uma regressão linear. Então, esses pontinhos, eles são os dados ali. Então, imagina que no eixo X eu tenho alguma coisa como, talvez, número de quartos, e aí eu tenho ali o preço no eixo Y. E aí eu vou ter o preço do imóvel, no caso, né? E eu vou tentar combinar ali, mais ou menos, para cada pontinho daquele, eu traço uma linhazinha para onde que está o número de quartos, até ali no eixo Y, que seria o valor daquele imóvel. Não é sempre tão simples, tão bidimensional, né, com o eixo X e Y. A gente consegue adicionar outras coisas, mas a gente vai ver agora numa demo. Bora lá? Bora. Pô, a gente está aqui numa interface chamada Google Colab. É como se fosse o Excel para utilizar código e texto. Então a gente tem as células, e essas células ela tem texto, e algumas células elas têm código. E esse código a gente faz um processamento dos dados. A gente vai passar por cada coisinha aqui, vai ficar bem mais claro. Vocês vão ter acesso a esse material e vocês vão poder rodar. Então, aqui a gente tem um botãozinho do lado esquerdo onde a gente roda. Então, o que é regressão linear no final das contas? É um modelo estatístico e a gente tem uma fórmula. Então, fiquem tranquilos com relação à fórmula que a gente vai voltar aqui para a gente poder ver como que isso funciona. Então, basicamente é um Y, que é o que a gente quer prever. Nesse caso aqui, vai ser o preço do imóvel, e a gente vai fazer uma continha aqui entre essas variáveis.
beleza? Qual é o nosso exemplo prático? A gente vai tentar identificar o preço de imóveis desse dataset que já está disponível. Ele se chama California Housing. E aí o que a gente tem ali lembrando lá do nosso dataset, a gente tem features e target. Nesse caso aqui, a gente tem a renda mediana, a gente tem a idade mediana, o número médio, a gente tem moradores, a gente tem latitude e longitude. Então, esses são os dados que a gente vai dar para um algoritmo aprender e gerar um modelo para a gente. Então, o nosso target aqui vai estar numa coluna chamada price. Bom, primeira coisa no nosso código é a gente importar as bibliotecas. Entenda as bibliotecas como sendo lugares onde a gente consegue importar código para facilitar a nossa vida. Então, eu vou mandar rodar aqui, ó, consegue ver aqui do lado esquerdo tem um play. Eu vou mandar rodar, e o que ele está fazendo é trazendo todas essas bibliotecas, carregando para a memória desse computador, e você vê aqui no lado direito que ele está conectando. Esse conectar, como eu não estou utilizando isso diretamente na minha máquina, no meu computador, o Google está inicializando um recurso na nuvem para a gente conseguir rodar aqui. Então, esse recurso pode ser tão bom ou tão ruim, dependendo da disponibilidade que ele está utilizando ali. Então, ele está rodando aqui. Na sequência, a gente tem o nosso dataset. A gente vai carregar esse dataset. Então, o código, fiquem tranquilos com relação a ele. Deixa eu só dar uma limpada nas saídas aqui. E aí vocês vão conseguir ver que esse dataset, eu estou chamando de Califórnia, eu estou pegando ele desse California Housing. Então, só estou atribuindo aqui esse valor. Então, vou rodar aqui para a gente. Beleza, temos já o nosso dataset carregado em memória. Vamos para o próximo passo. Eu vou fazer só umas transformações aqui para ficar fácil para a gente. Então, vou transformar o que era um dataset puro num formatinho chamado data frame. Então, eu vou jogar para cá. E aí, diferentemente do Excel, que a gente consegue abrir a planilha e conseguir mexer, nesse caso aqui, eu posso ver a quantidade de linhas que eu quero. Então, eu passei aqui um parâmetro 10, mas eu poderia passar 3, por exemplo. E aí eu conseguiria ver as 3 primeiras linhas. Eu vou manter 10 aqui, que é como vocês vão ver lá na sequência, no material. E a gente consegue ver cada uma daquelas colunas que a gente colocou no nosso dicionário de dados lá do dataset. Então, o Medinc, o House Age, e a gente consegue ver os valores. Então, dá para a gente ter uma ideia. Apesar de ser programático, a gente consegue ver a nossa tabelinha. Bom, e aí, essa função aqui, a shape, a gente consegue ver quantas linhas e quantas colunas. Então, esse dataset aqui tem 20.640 casas, com 9 colunas, que são exatamente as nossas features e o nosso target aqui, que é o que a gente quer prever, que é esse preço. E é interessante vocês notarem aqui que está 4.5, 3.5, mas depois quando vocês estiverem olhando com calma, vocês vão ver que eles estão em centenas de milhares de dólares, né? Então 2.43 é 243 mil dólares. Uhum. Boa. E aí, a gente vai fazer o nosso treinamento de modelo. Lembra lá que a gente tem o X e o Y. Então eu vou dividir. Tudo que não tiver price, vai ser minha target. Desculpa, vai ser as minhas features. Então vai ser meu X. Vou tirar o target fora, por isso que tem esse drop. E o meu Y vai ser o que tiver o price. Então, vou mandar rodar aqui. Mesmo que você não entenda nada de programação, a ideia é só a gente acompanhar o processo aqui para criar um modelo do zero. E aí, como esse notebook aqui, né, que é como a gente chama esse Google Colab, vai ficar contigo, você pode só mandar rodar e você vai conseguir ver exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem treinamento, o X de treinamento, o Y de treinamento e o Y de teste. O que eu estou fazendo eu estou dividindo, fazendo um split. 80% vai para o treinamento e 20% vai para o teste. Eu estou passando aqui esse parâmetro test size 0.2. Então, 20% está indo para o meu teste. Então, eu vou mandar rodar aqui e ele vai mostrar para a gente, olha, eu tenho 16.500 linhas foram para o treinamento e 4.000 foram para o teste. Então, a gente está dividindo. Por que a gente tem treino e teste? Treino, a gente vai passar para o algoritmo criar um modelo, e o teste, eu não posso passar para ele dados que ele já viu, porque se ele já viu, ele já sabe. É como se você tentasse passar para um estudante do ensino médio, você passa para ela um treinamento de 10 questões, e chega lá no teste e você dá as 10 mesmas questões. Vai ficar difícil de você conseguir avaliar quanto ela aprendeu ou ela só memorizou aqueles dados.
Então essa é a ideia de a gente fazer essa divisão, te dar um grupo menor só para testar. Bom, o nosso modelo, como a gente falou, é uma regressão linear simples. Então eu estou só inicializando aqui esse modelo que a gente já importou lá na biblioteca. E aí, lá nos slides, a gente falou que a fase de treinamento tinha um fit. Então esse fit é o que a gente chama de treinamento do modelo nessa biblioteca aqui. Eu estou passando o X de treinamento e o Y de treinamento. Lembrando, o que é o X de treinamento? Vou colocar aqui para a gente ver. O X de treinamento, ele vai ter os dados relacionados às features. E o nosso Y de treinamento, ele só pode ter o target, só o valor que a gente quer prever. Então, é só o price. Por isso que a gente fez essa divisão. Que o X de treinamento são os dados e o Y é o label, ou o que ele está aprendendo. Então, cada uma daquelas linhas tem um valor que ele precisa aprender. Então, vou apagar essa célulazinha aqui e vou criar o nosso modelinho. E aí, beleza. Então, treinei o algoritmo de regressão linear e ele criou esse modelo para a gente. E eu vou criar algumas variáveis que são muito úteis. As colunas, o intercepto e os coeficientes. Eu vou voltar lá em cima, só para a gente relembrar, para quem nunca viu nada de matemática ou estatística, esse daqui, esse B0 aqui, ele é o meu intercepto. E todos os valores que estiverem multiplicando x são os meus coeficientes. No final, o que o modelo está aprendendo são esses valores aqui. A gente vai ver com calma. Vou passar aqui para gerar essas variáveis para a gente. E eu vou mandar imprimir na tela. Então, quem são os meus coeficientes e quem é o meu intercepto? Olhando assim, meu Deus, o que isso significa? Um monte de número perdido. O que a gente vai fazer é criar a fórmula a partir desses números. Então, eu tenho que o meu y, o que eu quero prever, ele vai ser uma formulazinha de menos 37,02 mais a renda mediana vezes 0,45, a idade da casa vezes 0,01. Então é isso que o modelo está aprendendo, a multiplicar esses coeficientes pelos valores de x que vão entrar. E esses valores de x nada mais são do que as colunas que a gente está entrando, as nossas features. E a gente vai ter uma predição de um target. Essa é a ideia. Vamos fazer um teste. Então eu vou pegar tudo que é o meu x de teste, lembra que a gente separou 80% para o treinamento, 20% para o teste. Então eu vou gerar meu ypred, que é o que eu estou tentando prever, a predição aqui, e eu vou criar aqui as minhas métricas. É importante você definir quais são as métricas de sucesso. Nesse caso aqui, eu estou falando que é o erro, estou dizendo que o meu erro é 0,56 e que o meu R quadrado, para quem é da estatística, vai reconhecer, é de 0,58. Eu estou dizendo que 58% da variação desse modelo é explicado pelas variáveis que estão lá no nosso dataset, que a gente usou para treinamento. Vamos visualizar isso para ficar um pouquinho mais claro. Então a gente tem aqui os valores reais e os valores preditos. Como são muitas dimensões, não dava para a gente conseguir visualizar a renda mediana, quantidade de quartos, idade, não ia ter condições que a gente consegue ver em 3 dimensões. Então o que eu fiz aqui, eu coloquei nesse gráfico os valores reais versus os valores preditos, que a gente tem uma ideia da linha de tendência de como ele foi para cada unidade ali. Então, quando o valor predito é 2, ele tentou prever algo muito parecido com 2. Então é mais ou menos essa a ideia. Só que a gente tem pontos para cima da curva e pontos para baixo da curva, nesse caso é uma reta, para cima e para baixo, a gente tem esse erro. A gente chamou aqui de MSE, né, que seria o erro médio quadrado, que a gente tira todas as diferenças desses pontos que estão fora da reta e a gente tira o quadrado disso. É basicamente essa a ideia do nosso erro. E aí vamos fazer uma aplicação. Imagina que você criou essa calculadora com Machine Learning e a gente quer prever uma nova casa. Então eu vou passar aqui, criar uma nova casa com esses valores aqui completamente aleatórios, e eu vou passar para aquele formatinho lá de data frame, que a gente conversou inicialmente, e aí eu vou criar uma predição. Lembra que lá no slide a gente falou que tinha um fit e tinha um predict. Aqui eu estou usando essa função predict. Eu estou passando essa nova casa ali, e eu estou dizendo, olha, a predição para a nova casa é 415 mil dólares. Essa é a ideia. Então eu peguei resultados que ele nunca viu, acabei de criar esses valores aqui. Quando você tiver com esse material, você pode brincar, mudar aqui os valores e ver o quanto ele está variando de acordo com essa predição.
E eu vou fazer o seguinte, vou relembrar a nossa fórmula. Então, a nossa fórmula era y é igual a menos 37,02 mais as variáveis multiplicadas por outros coeficientes. O que eu gostaria de fazer aqui? Fazer na mão. Eu vou pegar o intercept, lembra que a gente já calculou lá, e a gente tem cada um dos coeficientes, o 0 até o 7. E eu estou pegando os valores da nova casa e estou multiplicando. Então, ao invés de eu utilizar essa função predict aqui, eu estou criando isso na mão. Eu estou usando a fórmula que saiu do modelo e estou tentando prever essa nova casa. Vou mandar rodar aqui e ele vai falar, olha, 4,15, que é exatamente o valor que saiu aqui quando a gente deu um ponto predict. Essa é a ideia de a gente utilizar uma regressão linear. Acho que é isso, Jean. Perfeito. Vamos para o próximo vídeo? Vamos. No próximo, então, você vai explicar a classificação e identificação de clientes com alto risco de churn, é isso? Exatamente. Então, bora lá para o próximo vídeo. Agora a gente vai entender o que é a classificação e como que ela pode ser aplicada nas empresas. Como que isso ajuda a gente, Henrique? Legal. Então, a gente falou no vídeo anterior sobre regressão linear, que seria a gente tentar prever um número. Agora a gente vai tentar prever uma categoria. Então, lembrando aquele exemplo de uns vídeos anteriores que a gente tentou prever uma fruta. Então aqui a gente tem, entrou uma maçã, e aí tem ali o nosso modelo de classificação, ele vai tentar dizer, isso aqui é uma banana? Isso daqui é uma maçã? Ou isso daqui é não sei que fruta é aquela ali não, isso é uma cereja. É uma cereja. E aí, na coluna em verdinho, a gente tem as probabilidades e a gente tem qual foi a saída predita. Então, se for 0, significa que não é aquela fruta, e se for 1, é aquela fruta. No nosso caso aqui de exemplo, a gente vai ver como prever se um cliente vai ser churn, ou seja, vai deixar de ser cliente, ou não. Então, são só duas categorias. Vamos lá? Bora! Bom, a gente já está de volta aqui no nosso Google Colab, e a ideia é que a gente consiga construir um modelo de classificação a partir de um conjunto de dados. Então, o algoritmo que a gente vai utilizar, apesar do nome ser regressão, ele nada tem a ver com regressão linear. Ele é uma regressão logística, a gente vai tentar separar as classes. Então, a gente tem outros algoritmos para construir um modelo de classificação. A gente tem árvore de decisão, a gente tem SVMs, até as próprias redes neurais a gente poderia utilizar aqui, mas nesse caso a gente vai utilizar a regressão logística, que é um modelo, que é um algoritmo fácil para construir um modelo. E aí, mais uma vez, a gente tem uma fórmula matemática para isso, a gente ainda tem os B0, B1s e X. Fiquem tranquilos, você nunca viu nada parecido com isso, a gente vai voltar aqui novamente. Não tem problema nenhum. O que a gente precisa saber no final é que ele tem que dizer se 0 ou 1 e qual é a probabilidade de ser 1. No nosso caso, 0 é que o cliente não vai deixar de ser cliente e 1 ele vai embora, ele vai deixar de ser cliente para sempre. O que a gente vai utilizar aqui como dataset, a gente vai utilizar o telco. A telco é um dataset de telecomunicações, então são empresas como Vivo, Claro, Oi, e a gente vai utilizar as features para prever um target. E o nosso target aqui no final é churn. 0 se ele não foi e 1 se ele foi. Lembrando, churn é deixar de ser cliente. Então esse dataset que eu estou puxando são informações de outros lugares. Exatamente, Tá. exatamente. A gente poderia colocar, como esse aqui é o do Google, você consegue ver que aqui tem um Google Drive, eu poderia colocar ele aqui numa pastinha, mas como ficaria meio complicado para, eu tenho que dar acesso, como que eu faço para pegar esses dados? A forma como a gente está fazendo é utilizando disponível na internet. Nesse caso aqui, tem uma URL que eu estou pegando lá da IBM, que é uma outra empresa, e eles disponibilizam esse CSV aqui, que é um dataset separado por vírgulas. Se eu jogar essa URL aqui no nosso navegador, a gente vai ver exatamente o que precisa ali, que é os dados que a gente está utilizando. Está bem pequenininho para vocês ali, mas tem Customer ID, Gender, exatamente os mesmos dados que tem lá no nosso Colab. Faz sentido, Jean? Faz. Não, deu para entender. Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez, a gente vai iniciar carregando nossas bibliotecas,
E se não ficou muito claro no vídeo anterior, as bibliotecas é que trazem os códigos para a gente construir os modelos, para carregar dataset. Então é uma forma fácil de você só pegar o código sem ter que construir tudo do zero todas as vezes. E Uhum. o bom é que é tudo open source. A gente não necessariamente está pagando por nada disso. Então aqui, ó, Tá disponibilizado está na disponibilizado. internet e tal. Ok. Quando você abre um notebook novo aqui do Colab, você já pode utilizar essas bibliotecas. Você não precisa instalar. Nesse caso aqui, você não precisa instalar. Você sabendo qual você quer utilizar, você já Uhum. pode utilizar. Então, aqui, ó, já estou utilizando o Logistic Regression. Então, eu estou pegando essa... E aí você vê que tem uma documentaçãozinha já explicando como é que funciona o Logistic Regression. Eu estou pegando aqui, ó, de uma biblioteca chamada sklearn. Então, é como a gente utiliza Machine Learning de forma mais simples para a gente programar. Tá. Beleza? Boa. Então, vamos carregar aqui inicialmente o nosso dado lá, no nosso dataset que vem lá de telco. Então, quando eu mandar carregar, ele vai bater nessa URL que tinha lá e vai trazer para a memória do computador. Ao invés de eu abrir, copiar e jogar para cá, Uhum. tem umas funçõezinhas que são mais fáceis, que está lendo um CSV a partir de uma URL, que seria esse link. Tá. Bom, mais uma vez, a gente vai ver as 10 primeiras linhas do meu dataset, e a gente vê que tem um ID de cliente, a gente tem o gênero, masculino ou feminino, se tem parceiro ou não, quantos dependentes, enfim, tem diversas características para compor um cliente. Beleza. E aí a gente vai dar uma olhada só nas informações iniciais, só para vocês terem uma ideia. A gente tem 7.043 registros aqui, entre diversos tipos, né? Então tem numérico, tem categórico, e o que a gente quer prever no final é uma categoria, se é a churn ou não. E aí, o que a gente vai fazer rapidamente, a gente vai só fazer umas transformações simples nos dados para ficar de um jeito que a máquina entenda. Então eu vou fazer essas transformações aqui. Por exemplo, o total charges aqui, eu estou passando ele para numérico, para ficar fácil de a gente utilizar. E aí, se tiver algum dado faltante, nesse caso aqui, eu estou pegando a média aqui e estou preenchendo qualquer valor nulo. Então, FIO-NA significa, olha, preencha qualquer nulo com essa média aqui. Mesmo que você não entenda nada de programação, a ideia é só seguir o nosso fluxozinho que a gente definiu lá nos nossos slides. Beleza. Uma vez que eu tenho isso, eu consigo rever o nosso dataset. Perceba que mudou um pouquinho a característica dele. Eu tenho mais zeros e uns, eu tenho algumas coisas aqui. Vamos... Foi. Agora a gente vai fazer o nosso treinamento. Mais uma vez, eu vou tirar as coisas que não fazem sentido treinar, por exemplo, ID de cliente. A gente não treina um ID, a gente treina na característica. Eu não posso criar um modelo que só se aplique a uma única pessoa. Eu quero fazer algo que seja generalizado para grupos de pessoas que se enquadram nessas características. Então eu vou fazer um drop, ou seja, eliminar as colunas Customer ID e Churn para o meu X, que são as minhas features. E no meu Y, eu só quero só o Churn, que é o meu target. Boa. Mais uma vez eu vou fazer aquele split, né? Fazer a divisão entre treino e teste, tanto para o X quanto para o Y. E aí eu estou utilizando esse train test split. Nesse caso, eu estou usando 70% para o treino e 30% para o teste. No vídeo anterior a gente tinha feito 80-20. Então vou mandar rodar esse camaradinho aqui. Vou fazer escalar os dados para eles ficarem na mesma faixa. E aí sim, eu vou inicializar o meu modelo de regressão logística. Lembra que eu trouxe ele lá da minha biblioteca. Boa, uma vez que eu importei ele, eu inicializei ele, eu posso fazer aquele fit, que é o momento do treinamento. E aí eu vou passar o X do treino e o Y do treino. Lembrando o que é o nosso X do treino. Vamos olhar ali, o nosso X do treino. Opa. O nosso X do treino aqui tem, nesse caso aqui, ele tem valores numéricos, e o nosso Y do treino tem que ter coisa como 0 e 1 aqui dentro. Então, é o que a gente tem ali, churn 0 e 1. Essa é a ideia. Vamos fechar aqui, apagar essa célulazinha, e vamos treinar o nosso modelo. Pronto. Agora a gente tem um modelo que aprendeu as características daqueles dados de telecomunicações. Mais uma vez, vamos criar algumas variáveis fáceis para a gente conseguir reutilizar. Então, o nosso coeficiente intercepto aqui são esses números muito estranhos, mas lembrando, o que é o nosso coeficiente? Vamos voltar lá na fórmula. O nosso coeficiente aqui são todos esses B1, B2, até Bn, ou seja, quantos coeficientes você tiver para a quantidade de colunas que você tiver. E o meu B0 aqui é o que eu estou chamando de intercepto. Então, vamos voltar para lá.
e a gente vai recriar a nossa fórmula. Só que a nossa fórmula agora tem algumas coisas um pouquinho diferentes da regressão linear. Antes a gente criava uma linha, agora a gente vai criar um outro tipo de padrão. Então eu vou fazer as multiplicações gênero vezes 0,04. Lembrando, esse aqui é o coeficiente que o modelo aprendeu. Então, cada um desses números aqui, que ele está multiplicando a coluna, foi aprendido. Só que no final, eu vou ter que utilizar uma outra formulazinha, é isso aqui que é a não linearidade. Então, lá a gente tinha um modelo linear, aqui eu tenho uma não linearidade. Essa é a ideia. Vamos testar para ver se funcionou. Então, eu vou criar aqui o meu YPRED, que ele está a predição dos valores lá de teste. Então, eu estou passando aqui para ele o X de teste. Lembra que a gente dividiu 70% para treino e 30% para teste. E eu não estou passando o meu Y. Se vocês olharem aqui, quando eu fiz o fit, eu passei o X e o Y. Porque eu preciso dizer qual é a resposta, se foi churn ou não, para cada linha do meu X. Nesse caso aqui, perceba que quando eu faço o predict, eu só passo o teste, porque o X de teste, eu não posso passar o Y de teste, porque agora é o momento dele testar e saber se ele realmente conseguiu. Então, uma vez que eu rodei, eu posso fazer um score. O que é esse score? Eu estou tentando ver uma acurácia, tentando ver, olha, baseado no meu Y de teste e no meu YPRED, o PRED foi exatamente o que a gente previu de dados que ele não tinha disponível no momento do treinamento, qual foi a acurácia dele? Ele me fala, olha, você conseguiu para esses dados de teste, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso Y de teste, ele vai dizer mais ou menos quanto ele tem ali. E aí, o que é o nosso Y de teste? Vamos relembrar aqui. Vou jogar nosso Y de teste aqui na tela. E ele fala, olha, tem 2.113 linhas. Então, a gente trouxe uma quantidade menor, uns 30% aqui, para testar. E o que eu acho legal é a gente dar uma olhada no relatório de classificação. Então, isso aqui é importante. Eu tenho aqui, para o valor zero, ou seja, ele não deixou de ser cliente, ele teve uma precisão de 85%. Mas para quando ele deixou de ser cliente, ele teve uma precisão de 68%. Então, são essas coisas que a gente precisa entender quando vai tomar uma decisão. Vamos tentar olhar isso uma visualização melhor do que um relatório. Olha, esse daqui é o que a gente chama de matriz de confusão. Acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender quais são os problemas quando a gente utiliza uma classificação. Aqui embaixo eu tenho o meu previsto. Então, quando ele previu que vai ser churn, ou seja, 1, ele acertou 327 registros. E quando ele previu que era 1, ele errou 153. Beleza? Porque o verdadeiro aqui no meu lado esquerdo é 0. Então, quando é 0 e aqui é 1, ele errou 153 vezes. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, ele acertou 327. Quando eu acerto, esse aqui é o meu verdadeiro positivo. Os nomes são estranhos. E quando eu digo que é 1, mas na verdade é 0, é o meu falso positivo. Quando eu olho para cá e eu falo, olha, ele não é churn, ele vai continuar como cliente. E, na verdade, ele deixou de ser cliente 247 vezes, eu perdi esse cliente aqui. Enquanto das outras vezes, as 1.386 vezes, ele permaneceu como cliente mesmo. O que isso significa para o negócio? Aqui eu vou falar, olha, eu estou achando que esse cliente aqui, ele vai dar churn. Beleza, ele vai deixar de ser cliente. E eu acerto 327 vezes, maravilha. As ações que eu faria para esse cliente manteriam ele aqui. Então eu não gastei dinheiro à toa. Só que 153 vezes eu fiz alguma coisa para ele, só que ele nem iria sair da empresa. É como se num iFood da vida eu estivesse dando cupom de graça para as pessoas, sendo que elas iam continuar comprando. E aqui, no caso, quando eu falo, olha, ele não vai deixar de ser cliente. Na verdade, ele deixaria de ser cliente, ou seja, eu perdi 247 clientes. Eles foram embora porque eu não fiz nenhuma ação. Ou no caso do iFood da vida, seria eu não quis dar cupom para essa pessoa e ela foi comprar em outro lugar. E no nosso exemplo específico aqui de telecomunicações eu sou a Vivo ou eu sou a Claro e eu não fiz nenhuma ação e essas pessoas aqui, elas saíram do meu serviço e foram para um outro serviço.
Então, essa é a ideia de a gente olhar uma matriz de confusão e não só o relatório que tem precisão e acurácia. Porque só por um número meio solto assim, talvez você não consiga Uhum. entender como é que foi a classificação. Até aqui, Jean, tá fazendo sentido? Tá sim. Podemos Maravilha. seguir. Vamos seguir agora para a aplicação. Vamos criar um novo cliente e ver como que esse modelo classifica essa pessoa. Então, gênero 0, lembrando que 0 é masculino e 1 é feminino, e aí tem todas as outras características aqui. Eu vou mandar rodar. Beleza, eu criei meu novo cliente. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de ver. E eu vou fazer todas aquelas transformações, só que para um único cliente para ficar fácil. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, ó, eu tenho os valores desse único cliente, que são as coluninhas dele. Vou retransformar e vou prever. O cliente vai dar churn se for 1 e se não, o cliente não vai dar churn. Nesse caso aqui, ele está falando, olha, esse cliente com essas características aqui para aquelas colunas que a gente treinou, ele vai sim dar churn com 58% de probabilidade. Essa é a ideia. Uhum. Lembrando que lá a gente disse que vai ser entre 0 e 1. Então 0,58 é acima de 0,5, então a gente vai dizer que ele vai dar churn. Vai dar. E aí o que a gente pode fazer é relembrar a nossa formulazinha e, mais uma vez, tentar fazer na mão. O que é fazer na mão? É pegar o intercepto e somar com todos os coeficientes que a gente descobriu a partir do modelo e ver o que ele vai devolver como resultado. E aí a fórmula final é 1 sobre aquela multiplicação esquisita. E a gente tem 0,57, então essa é a probabilidade de dar churn, que é exatamente o que o modelo disse quando a gente deu um ponto predict aqui, ó. Predict proba, ele deu que era 0,58. Então a gente consegue fazer tanto utilizando o ponto predict, quanto fazendo na mão com os coeficientes aprendidos. Então, no geral é isso, Jean. E aí eu uso esse tipo de classificação para tomar uma decisão, Para tomar uma decisão. para aplicar na empresa mesmo. Exatamente. Toda vez que a gente quiser, nesse caso aqui, saber se eu gasto mais esforços num grupo de clientes que tem características semelhantes, nesse caso aqui, então eu peguei os clientes que eu não passou pelo meu modelo ainda. Eu Uhum. falo, tá, eu tenho um grupo de clientes que estão com a gente aqui há 16 meses. Tá. O que eu faço? Eu mando algum benefício para eles ou não? Porque se você der benefício para todo mundo, você está Uhum. gastando dinheiro demais. Entendi. Mas se você não der para ninguém, as pessoas vão mudar para concorrente. Sim. Então essa é a ideia, você conseguir classificar quem vai deixar de ser cliente seu com uma probabilidade mais alta, você Uhum. consegue direcionar seus esforços. E quanto melhor é essa sua métrica aqui, e aí você vai ver o que faz mais sentido para o seu negócio, se é diminuir falso positivo ou diminuir falso negativo, você vai melhorando a sua precisão em cada uma das classes e a sua acurácia, dependendo do que faz mais sentido. Então, no geral, é assim que a gente usaria para tomar decisão de negócio. Perfeito. E aqui a gente está entendendo o conceito, né? A lógica por detrás da classificação. Mas, por Exatamente. exemplo, se eu for fazer em outro local, a biblioteca que eu vou puxar, eu tenho que ir de acordo com o que eu quero, né? Exatamente. Nesse caso aqui, os dados já estavam prontos para a gente, mas num cenário real, a gente vai precisar trazer esses dados de um banco de dados, pré-processar esses dados, até chegar num formatinho que a gente consiga aplicar um modelo. Perfeito. A gente vai falar de agrupamento no próximo vídeo? Exatamente. Então é isso, a gente espera lá. Chegou a hora da gente descobrir como o agrupamento funciona. E aí, Henrique, como que ele funciona? Como ele funciona? Bom, normalmente vocês vão ver esse termo chamado clusterização, ou criação de clusters, de grupo. Então Tá. é o que normalmente aparece assim Uhum. na literatura. E a ideia é como você faz um pouco diferente de tudo que a gente fez até agora. Ao invés de você passar para o seu algoritmo qual é o target, o que você está querendo prever, ele vai fazer completamente diferente. Ele vai descobrir para você o que é um target. A gente chama isso de aprendizado não supervisionado. Então a gente divide em grupos e ele vai falar para você, olha, tem esse grupo aqui, esse outro aqui e esse daqui. Não sei o que ele significa, tá aí para você descobrir. É mais ou menos assim que funciona. Ok. Um exemplo, quando você vai no Google e você procura por algum termo específico, talvez, sei lá, ChatGPT, ou no Uhum. meu caso, eu procuraria por Flamengo. O que ele vai fazer? Ele vai dividir
ali, por exemplo, notícias similares a Flamengo e o novo técnico, notícias similares a Flamengo e, sei lá, Corinthians, que é um jogo, e aí notícias similares a Flamengo e o estádio. Então, o que ele fez para você? Ele não sabe o que significa aqueles tópicos ali, mas ele agrupou notícias de G1, da Exame, de vários lugares falando sobre um tópico que ele acredita que é similar, mas ele não sabe o que é. Então, esse é o agrupamento. É um aprendizado não supervisionado, porque não teve ninguém dizendo para ele, olha, esses aqui são os tópicos, junta. Não, ele pega os dados que você passou e fala assim, olha, vou agrupar todas essas notícias aqui, e aí é com você para dizer, dar o significado para cada um desses grupos. Entendi. Perfeito. Bom, então, no nosso exemplo aqui, a gente vai fazer com agrupamento de clientes de um shopping. Então, a gente vai tentar identificar padrões de consumidores desse shopping. Bora lá? Bora. De volta aqui no nosso Google Colab. E aí, dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai dar menos fundamento matemático e vamos já olhar os nossos dados, para ficar um pouquinho mais fácil. Ok. A gente não vai tentar voltar lá e ver qual era a fórmula. A gente vai tentar ir direto construir os nossos grupos. Beleza? Então, o nosso dataset é esse Mall Customers Dataset, que tem basicamente clientes de um shopping. E aí a gente tem o ID do cliente, o sexo, a idade, quanto esse cliente recebe e qual é o score de gasto. Então, imagina um score do Serasa da vida, quanto a pessoa está inadimplente ou não. Nesse caso, é como se fosse um score de 1 a 100 de qual o seu potencial de gasto, quanto você costuma gastar no dia a dia. Lembrando que é um exemplo, né? É um Eu tô exemplo. puxando dados de um estilo de compra, né? Exatamente, Tá. exatamente. Então, obviamente, no seu caso de uso vai ser um pouquinho diferente, mas é muito mais a gente conseguir pelo menos ver algum dado aqui Claro. e a gente conseguir brincar com Entender como eles. roda, né? Como roda, exatamente. Não necessariamente você vai ter que fazer isso daqui, é muito mais para você olhar debaixo do capô. Então você sabe que o carro funciona e te leva de um ponto a outro, mas como é que está funcionando o motor ali dentro? A gente está dando uma olhadinha, não necessariamente você precisa ficar fazendo um carro para poder andar nesse carro, mas é para você entender como ele funciona, pelo menos você quando for numa oficina mecânica, você sabe mais ou menos o que a pessoa está te dizendo. Claro. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Boa. Então aqui a gente tem as bibliotecas mais uma vez e agora a gente vai utilizar um algoritmo chamado K-médias, ou K-means, como você vai encontrar por aí na literatura. Vamos lá agora importar nossas bibliotecas. Essas bibliotecas eu poderia escolher para o meu negócio também? Poderia. Tá. Poderia escolher qualquer biblioteka. Nesse caso a gente está utilizando o sklearn, mas tem várias outras. E nesse caso a gente está utilizando uma linguagem de programação chamada Python. Tá. Mas poderia ser uma linguagem R, C++, Julia, existem várias linguagens, e cada uma dessas linguagens, elas têm bibliotecas prontas para você desenvolver inteligência artificial, machine learning, só que você pode fazer tudo isso codando do início. Eu quero que faça cada uma daquelas funções matemáticas, você pode fazer do zero. Mas usar uma biblioteca acelera demais o processo. Então, normalmente, quando a gente desenvolve esses modelos, a gente já utiliza uma biblioteca que ela acelera o desenvolvimento e, como ela é open source, tem várias outras pessoas que também estão atualizando ela ao longo do tempo, então ela não fica defasada. Isso que eu ia perguntar, se a gente pode mexê-la também. Pode mexer, você pode mexer nela. E aí como que funciona? Você abre lá o código e você vê, eu quero adicionar uma nova função, um novo algoritmo que você construiu. Você manda o que a gente chama de pull request. Você fala assim, olha, eu tenho essa nova função, eu gostaria de colocar nessa biblioteca. As pessoas que mantêm, elas vão avaliar e se tiver tudo certo, eles faz incorporam. sentido. Exatamente. Perfeito, obrigado. Nada. Aqui no dataset. E a gente consegue ver mais ou menos que tem o Customer ID, o Gender, o Age, tá pequenininho para vocês, mas essa é a ideia, a gente consegue ver o dataset ali. E aí vamos voltar para cá, da mesma forma que a gente fez nos últimos vídeos, a gente vai ler o CSV passando essa URL. Então, já coloquei aqui na minha variável data, e aí quando eu der um head, eu consigo ver a quantidade de linhas que eu passar aqui no parâmetro. Então tem as 10 primeiras linhas falando, olha, o ID1, ele é do gênero masculino, tem 19 anos, ele tem uma renda anual de $15 mil, e ele tem um score de gasto de 39. Então ele não é um dos que mais gastam. Por exemplo, 81 seria um score de que gasta bastante, e para $15 mil de entrada. Então são essas características que a gente vai tentar agrupar em clientes parecidos.
essa é a nossa ideia agora. Então a gente não está tentando classificar nada, a gente não está tentando prever nenhum valor. O que a gente quer é, como que com essas características a gente junta num pacote só, a gente chama isso de bucket ou cluster. Uhum. Então vamos ver, esses dados aqui tem 200 clientes, 5 colunas, e aí o que eu vou fazer? Vou só fazer algumas transformações para ficar mais fácil. Em vez de ter male e female aqui, igual tá aqui ó, no gender, eu vou colocar 0 e 1 para facilitar a nossa vida. Então quando a gente estiver vendo male é 0, toda vez que a gente estiver vendo female vai ser 1, que é mulher e homem. Boa. E aí aqui eu vou colocar no X somente gender, age, annual income e spending score, então que é o quanto ele gasta. É Sim. só isso que eu vou colocar no X, que é o que eu preciso. Eu não preciso de nada como Customer ID, não preciso dessa informação. Eu poderia ter dado só um drop, mas aqui eu coloquei todas para ficar mais claro. Uhum. Vou colocar elas numa mesma escala, para não variar tanto, para a gente conseguir ver. E vou visualizar agora que elas estão na mesma escala. Perceba que a idade não está mais entre 17 anos ou 18 anos e 80 e poucos anos. Eu coloquei ela numa escala diferente para que todas estivessem entre menos 10 e mais 10, então a gente está todas numa mesma escala. Boa. Agora eu vou fazer uma funçãozinha que, quando a gente trabalha com agrupamento, a gente precisa escolher quantos clusters faz sentido ter nesses dados. Então aqui eu vou usar uma técnica chamada joelho. Como que é essa técnica de joelho? Vou mandar rodar aqui. E aí perceba que ele está tentando identificar aqui a quantidade de clusters. Então, para cada cluster, tem uma métrica chamada de inércia. E o que eu quero aqui é uma que tem o maior elbow, ou maior joelho. No nosso caso aqui, eu identifiquei como 6, mas no seu caso, essa é uma métrica meio tentativa e erro, mas ela funciona. Então, eu poderia utilizar o 6, poderia utilizar o 4, poderia utilizar o 8. Cada uma delas vai agrupar os clientes de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos testar com 6. Então eu vou utilizar aqui, ó, número de cluster igual a 6, e eu vou iniciar o meu modelo aqui com 6 clusters, e eu estou colocando aqui esse random state 42, é que você vai ter exatamente o mesmo resultado que eu se você colocar essa aleatoriedade aqui. E eu vou dar o meu fit predict. Como aqui a gente não tem um treinamento e um teste, o fit predict ele já faz tudo ao mesmo tempo para a gente, porque a gente não dividiu aqui igual antes, porque não tem essa de eu vou treinar o meu modelo e passar para ele qual é o target. Aqui não tem isso. Então eu estou fazendo tudo junto nesse meu algoritmo de K-means. Eu só fiquei com uma dúvida. O que é esse valor de aleatoriedade que você colocou? Boa pergunta. O que acontece? Eu vou mandar rodar esse daqui. Perceba que tem aqui, ó, cluster 2, ele vai dividir de uma forma. Se eu trocar aqui para 1, ele pode começar a dividir de uma forma um pouquinho diferente. Veja que o nome do cluster agora é 3. Tá. Ele muda o nome do cluster. É exatamente os mesmos valores, mas ele vai trazer números diferentes. Cada vez que eu rodar aqui, ele deu 3 ali agora pro primeiro Customer ID. Se eu mandar de novo, pode me dar um 4, por exemplo. Manteve o 3, mas o de baixo agora já é 5. Sim. Então, eu coloco uma aleatoriedade única aqui, eu botei 42, referência lá ao Guia do Mochileiro, só para todo mundo ter exatamente o mesmo número. Quando você rodar e colocar 42, você vai ver exatamente o que eu estou rodando. Porque se eu tirar essa aleatoriedade, ele vai ficar fazendo aleatório, e aí quando a pessoa estiver tentando reproduzir o que eu fiz, vai dar um valor diferente. É mais uma questão de nomenclatura. Nomenclatura, para a pessoa ver que o que ela está fazendo em casa está exatamente igual ao que eu fiz aqui. Ok. Mas pode mudar, é só, ele chama de random, né? Ele vai ficar mudando o número do cluster, né? É só essa ideia. Você pode escolher qualquer valor ali, é aleatório mesmo. E eu voltou para 2 e 4, como estava inicialmente, por conta da aleatoriedade. Mas boa pergunta. E aí aqui eu já consigo ver mais ou menos o que ele está tentando agrupar. Então, pessoas com 19, 20 anos, com mais ou menos a mesma renda, ele está agrupando no 2. Mesmo que não tenha um potencial de gasto muito grande. Então, o potencial de gasto está variando, mas mais ou menos ele agrupou pessoas que têm a mesma renda e mesma idade juntos. Tá. Vamos tentar ver isso, que acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos olhar aqui o nosso cluster. Então, essas bolinhas aqui, deixa eu diminuir o zoom para a gente poder ver. As bolinhas são o número de... A cor da bolinha é o cluster. Então, tem o cluster 0 até o cluster 5, 6 clusters. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico, eu tenho a idade contra a
pontuação de gasto, ou seja, quanto que essa pessoa tem gasto ultimamente. E a gente vê que os verdinhos, eles estão mais aqui por cima. Então, são mais novos, pessoas mais novas, que têm um potencial de gasto acima de 40. Os amarelinhos, eles estão mais por aqui. São pessoas que são um pouquinho mais velhas, elas passaram já dos 30 anos, mas não têm um potencial de gasto tão alto. Então é mais ou menos essa ideia. Então estou gerando grupos. Aqui eu não consigo vê-las tão juntinhas, porque, mais uma vez, eu não consigo ter todas as dimensões aqui na tela. Aqui a gente está vendo só 2 dimensões, mas lembra que ainda tem o sexo e ainda tem a renda. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a renda, vamos ver aqui o nome, a renda é essa coluna aqui, a gente poderia mudar um pouquinho esse gráfico. No eixo Y, em vez desse score, eu poderia colocar a renda, vamos ver se vai funcionar aqui, e vou mandar rodar. Perceba que ele já mudou um pouquinho o gráfico. Agora os verdinhos lá do cluster 2 vem um pouquinho para baixo, porque mesmo que tenha um potencial no score lá, estava um pouquinho mais alto, essas pessoas elas recebem menos de 100 mil dólares. Então é mais ou menos assim que a gente funciona. Aqui a gente está olhando sempre 2D, mas a gente poderia tentar fazer um gráfico 3D ou ir plotando vários para a gente identificar ou reduzir a dimensionalidade. Existem outras técnicas de machine learning, uma delas é o PCA, que ela consegue reduzir a dimensionalidade. Mas nesse caso, só olhando duas, a gente já consegue ver que ele agrupa bem um conjunto ali de clientes. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu só voltar para o nosso zoom aqui. A gente vai olhar o cluster e vai agrupar pela mediana de cada uma, que vai ficar um pouquinho mais claro. Lembrando que a mediana ela divide os meus dados exatamente na metade. Então, por exemplo, se a idade ela varia de 17 a 80, ele vai tentar pegar ali todos os números em ordem e pegar da metade para baixo está num grupo e da outra metade está num outro. Nesse caso aqui, ó, o nosso cluster 0, ele tem uma mediana de idade de 59, a renda de 48. Então a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia o que está em cada um desses clusters. Então, do 3, 4 e 5 são mulheres, majoritariamente, e nos clusters 0, 1 e 2 são homens majoritariamente. Dá para ver aqui pelo 0. Sim. A idade do cluster 0 está em 59 anos. Essa é a mediana. Enquanto que para o cluster 4 são mulheres de 24 anos em mediana. Então é mais ou menos assim que a gente faz. Para que a gente usa esse tipo de agrupamento? A gente consegue mandar no caso de um shopping, a gente consegue identificar padrões de compra que a gente consegue dispor melhor quais são os nossos anúncios, quais são as nossas campanhas. Aqui a gente não tem nada como data, mas se a gente tivesse alguma data de quando essas pessoas estão comprando, a gente conseguiria ter promoções específicas mais para esse público, a gente poderia ter cartão fidelidade. Então, para compras, para o varejo, isso é muito importante, você conseguir ter um agrupamento e melhor identificar qual é o seu público, para quem que você está vendendo no final das contas. Você pode achar, olha, o meu produto ele é muito mais comprado por mulheres. Tá, mas que dados estão te embasando para tomar essa decisão? São mulheres de tantos anos. Tá, mas será que essas mulheres de 24 anos, elas têm algum consumo em comum? Elas têm uma renda maior, elas têm uma renda menor, elas compram mais? Isso vai trazer com que você consiga tomar uma decisão melhor para o seu negócio. Faz sentido, Jean? Faz super, pelo que eu entendi, então eu consigo aferir aí qual que é o meu público-alvo, certo? Exatamente. Exatamente. Às vezes eu estou pensando que eu estou vendendo para X, mas eu estou vendendo para Y. Exatamente. Né? E cada um quando você agrupa, você consegue identificar quais são os esforços que você tem que ir para esse grupo específico. Então, será que uma promoção de inverno ela funciona para todos os grupos? Será que eu não tenho que ter alguma coisa diferente para grupos diferentes? Será que eu quero atender todos esses 6 grupos? Ou eu quero focar em 1 ou 2 grupos específicos que talvez sejam que me dão, como tem esse spending score? Será que eu não quero focar muito mais nesses grupos? Então, se fosse para cá, ó, se eu olhar para o meu spending score, eu poderia pensar no grupo 2 e no grupo 3, porque eles têm um potencial de gasto maior e também uma renda um pouquinho maior. Então, talvez eu possa pegar esse grupo de homens e mulheres no cluster 2 e 3 e fazer alguma campanha com eles ali especificamente. Perfeito. Bom, e aí vamos fazer uma aplicação. Vamos pegar, olha, eu vou escolher uma mulher de 28 anos que tem uma renda de 60 mil dólares e que gasta bastante aqui no nosso score.
Vamos colocar aqui, vamos fazer as mesmas transformações que a gente fez ali em cima. E aí o que eu quero agora é, qual é esse cluster? Olha, essa mulher ela pertence ao grupo 3. Vamos Entendi. dar uma olhadinha aqui, isso não estava nos dados, eu acabei de colocar, não estava naquele CSV inicial. Então o grupo 3, ele tem mulheres de mediana 32 anos, com uma renda alta, 85 mil, e um potencial até relativamente alto de compras. Então vamos olhar o que a gente colocou ali, 90 de potencial, uma renda relativamente alta, 28 anos e sexo feminino. Boa, vamos ver isso aqui dentro lá da nossa visualização. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui. A gente vê que o xizinho está aqui para cima. E aí o nosso cluster, qual foi o cluster que ela foi? O cluster 3. O nosso cluster 3 é o roxinho, e dá para ver que ela está junto com outras pessoas também do cluster 3. Então fez sentido aqui o nosso agrupamento. Toda vez que entra uma nova pessoa, eu posso falar assim, tá, essa pessoa pertence a que grupo? Então, imagina que pode ser alguma recepção, ou pode ser alguma coisa dentro de um site, a pessoa começa a clicar em um botão, em outro, opa, eu vou mudar o meu site para se adequar ao que outras pessoas similares a ela costumam comprar dentro, costumam visualizar dentro do meu site. Então é mais ou menos para isso que a gente utiliza agrupamento, além daquela ideia de agrupar notícias ou agrupar qualquer outra coisa. Sim. É isso, Jean. É tipo, pessoas desse grupo compram tal coisa. Então, se essa pessoa que está entrando agora está fazendo parte desse grupo, então eu vou oferecer essa mesma coisa para ela. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Perfeito. Próximo vídeo a gente vai entender sobre NLP, Exatamente. que é processamento de linguagem natural. Isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. O NLP permite que máquinas entendam e interpretem textos. Agora a gente vai ver aqui como ele faz com sentimentos. É possível isso, Henrique? É possível, é possível. Se no final das contas a gente tem texto que a gente consegue transformar em números, a gente consegue pegar esses números e tentar avaliar qual é o sentimento por trás daquela avaliação de uma pessoa sobre um produto, por Tá. exemplo. Essa é mais ou menos a ideia. Então, o processamento de linguagem natural é você conseguir converter texto em língua natural, língua humana, até ele virar aquilo que a gente chama de bits em bytes. A gente conseguir transformar ele em zeros e uns para que a máquina entenda e ele consiga fazer algumas das coisas que a gente comentou anteriormente, como classificar ou prever o futuro. Então, processar é pegar esse texto e transformar em um formato que a máquina entenda, e a partir dali a gente consegue trazer outras aplicações em cima desse formato. Faz sentido? Faz sentido. Mas aí seria como uma classificação também de A gente cada... poderia ter uma classificação. A gente Tá. poderia agrupar. Lembra lá do exemplo do G1, da Exame? Sim. A gente consegue pegar o texto que está ali por trás e a gente categorizou ele. E aí, uma vez que a gente tem aquele texto dentro de um formato que a máquina entende, a gente consegue passar por agrupamento. Tá. Porque lembra, o agrupamento ele precisa de características daquelas linhas. Então, se eu tenho uma notícia e eu sei quais são as características, a máquina já interpretou o que tem naquele texto ali, Claro. eu consigo agora fazer um agrupamento. Tá. Por imagem, a gente também consegue, Uhum. mas nesse caso aqui, a gente vai focar muito mais no texto. Então, processamento de linguagem natural. Perfeito. Vamos ver uma aplicação? Bora. Bora lá. Bom, está de volta aqui para o nosso Google Colab e a gente vai dar uma olhadinha em como funciona a análise de sentimento utilizando o NLP. A gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo até aqui. Então, nos últimos vídeos, a gente pegava o dataset de algum lugar e construía o modelo do zero. A partir de agora, a gente vai começar a utilizar outros modelos. A gente vai pegar um modelo que outra pessoa fez para utilizar aqui. Essa é uma ideia de pré-treino. Alguém já treinou e a gente vai fazer uso desse modelo treinado, que também é open source, assim como as bibliotecas que a gente utilizou aqui, para aí a gente fazer a classificação dos nossos sentimentos. Maravilha. Bom, o que a gente tem aqui no nossos dados? A gente tem um ID, uma review, que seria um comentário de um estudante para uma aula de inteligência artificial, assim como essa, e o sentimento, se é positivo, neutro ou negativo.
vamos mais uma vez importar as nossas bibliotecas. E aí essas bibliotecas que a gente está importando aqui, elas são parecidas com as anteriores. Essa Pandas aqui, ela faz o processamento de dados, e essa aqui, Transformers, é uma biblioteca que tem a arquitetura do ChatGPT. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, o ChatGPT ele é construído em cima de uma arquitetura chamada Transformers. O T do GPT é de Transformers. Então, a gente vai utilizar uma biblioteca que é base do que o ChatGPT faz para poder fazer análise de sentimento. Então, a gente vai cortar um bom pedaço do que a gente estava fazendo na mão, a gente vai utilizar um modelo que alguém treinou e publicou online. Vamos dar uma olhadinha. Então, esses daqui são os dados. Então, diferentemente de antes que eu ia num lugar e pegava, eu estou construindo ele aqui. Então, temos 42 exemplos. Deixa eu jogar aqui e construir o nosso dado da mesma forma como a gente havia feito. Deixa eu só limpar aqui as saídas, que eu vou jogar de novo aqui na tela. Bom, aqui a gente tem a identificação da primeira linha ali, ó. A aula foi incrível, a explicação sobre, é positivo. O conteúdo foi relevante, mas sente falta de alguma coisa, então isso é neutro. Então, mais ou menos essa a ideia aqui do nosso dataset. Bom, vamos ver quantos a gente tem. Mais uma vez, 42 linhas e 3 colunas, a gente consegue ver, 3 colunas, e as 42 linhas que a gente tinha falado inicialmente. Ó, vou fazer só um agrupamento aqui rápido. Por ID, a gente tem 3 negativos, 13 neutros e 26 positivos. É o que a gente tem. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Olha, eu estou indo nessa pasta, a Citizen Lab, Twitter, XLM, Roberta Base, Sentiment Fine Tuned. Tem um nome muito grande aqui. O que ele está fazendo ele vai bater num lugar chamado Hugging Face, que é onde tem vários modelos. O que é o Hugging Face? Vou botar aqui, ó, Hugging Face Models. Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia geral. Aqui tem diversos tipos de modelo, e aí perceba que tem NVIDIA barra o nome do modelo. E é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está pegando dessa Citizen Lab e está pegando esse modelinho aqui. Então, vou copiar ele, vou jogar lá, ver se a gente acha ele em algum canto. Esse aqui é o nosso modelo que a gente está utilizando. Alguém treinou e fez o fine tuning, que seria a calibração final ali também para português. Então, ele funciona. E ele é muito bom para sentimento. Ele é muito bom para fazer isso. Aqui dentro tem vários tipos e a gente consegue ver as 10 linguagens que ele funciona bem. E português está aqui dentro. Então é por isso que a gente está utilizando para o nosso cenário. Então o legal nem sempre você precisa criar o seu modelo do zero. Você pode pegar um modelo de alguém e traz para o seu processo. É só uma coisa ali, quando você colocou o dataset, Sim. você já tinha colocado se era neutro, se era positivo ou negativo, né? Isso, tá. Exatamente. É como se eu fui olhando e falei assim, olha, para mim isso é positivo, Tá bom. isso é neutro. A gente poderia ter um que não tenha o sentimento, não tem problema nenhum. No nosso processo aqui, a gente não vai utilizar, é só para a gente ter uma base. Tá. Olha, eu sei que esse aqui é positivo, eu sei que esse é neutro. Será que o modelo ele vai falar exatamente igual? Essa é a ideia. Tá bom. Boa. Então vamos lá. Então a gente vai pegar esse modelo e a gente vai criar esse pipeline aqui, que é um classificador igual a gente já tinha feito anteriormente, só que esse é um classificador especificamente de texto. E aí ele não vai utilizar uma regressão logística, mas sim um transformer aqui dentro, que são redes neurais no final das contas, que a gente vai falar já já. E aí, perceba que ele está baixando o modelo, ele está rodando aqui, ó, e esse modelo tem 1.11 GB de espaço que ele vai utilizar, e todos os metadados, ou seja, dados sobre esse modelo, vêm junto. Ou seja, tudo que está por aqui, ele está baixando junto. Então tem aqui esse Files and Version, tudo que está aqui, ele está jogando para cá. Então é exatamente isso que ele está fazendo. Eu vou criar duas funções aqui que são mais simples para a gente. O que ele vai fazer? Ele vai classificar unitário, e esse daqui ele vai classificar tudo de uma vez, o nosso data frame inteiro. Então, vou criar essas funções aqui. E aí o meu resultado, olha, eu vou passar esse classify.df, eu só quero que ele receba os dados e a coluna review. Lembra que você tinha me perguntado se eu ia utilizar o sentimento? Não vou utilizar. Tá. Voltando aqui para o nosso dataset, ó, eu só estou pegando o review, não estou pegando o sentimento. O sentimento, perfeito. Boa. Vou jogar para ele e ele vai me dar um resultado aqui. Esperar ele rodar. Ele é um modelinho um pouquinho mais pesado, então ele vai rodar para cada linha ali, ele está rodando. Boa. Vamos pegar o resultado dele. Olha que ele me deu um pouquinho diferente do que a gente tinha. Esse aqui é um outro formato.
Então eu tenho label, que seria o meu sentimento, qual Uhum. é o score, ou seja, qual é a probabilidade de ele estar nessa categoria aqui, e qual foi o meu texto de entrada. Então o meu texto de entrada é o meu review. Uhum. Então, olha, a aula foi incrível, é positivo com 99% de probabilidade de ser. Ah, que legal. Ele já traz para a gente qual é a probabilidade de ser aquela classe, aquela Uhum. categoria. Por exemplo, o negativo, ele falou, olha, muito básico, esperava algo mais avançado. Ele, olha, é negativo com 94% de probabilidade. E aí imagina, num dia a dia, isso pode servir para uma escola, mas poderia servir para uma Amazon da vida. Você tem lá os produtos e tem as pessoas trazendo reviews ali dentro. Você Uhum. pode pegar ali, pegar todas as avaliações e pegar qual é a média de avaliação, ou qual é o número, os produtos que têm mais avaliações negativas e o que a gente precisa fazer com aqueles Sim. produtos. Isso serve para a CX, né, times de atendimento, isso serve para e-commerce, como página, a gente consegue utilizar isso para avaliação de serviço, a gente consegue utilizar para um monte de coisa essa análise de sentimento. Muito legal. Vamos classificar alguns na mão, então. Esse aqui foram classificar todos, vamos fazer alguns. Vamos só revisando aqui. Olha, ele identificou 3 negativos, 11 neutros e 28 positivos. Porque ele meio que mudou algumas coisas que eu identifiquei como sendo neutro, ele pode ter identificado como positivo. Positivo. Uns que são positivos, ele pode ter identificado como neutro. Só revendo aqui o nosso, ele tinha feito eu tinha colocado como 26 positivos e 13 neutros. Alguns dos neutros ele identificou como sendo positivo, É. então mudou um pouquinho. 2. 2. E aí, vamos classificar. Poderia ter sido muito melhor, mas tudo bem. Vamos ver o que o modelo falaria sobre esse. Olha, é neutro, Neutro. 93% de probabilidade de ser neutro, e esse aqui foi o texto. Vamos ver o que ele falaria do foi muito ruim. Negativo, com 98% de probabilidade. Uhum. Quer me passar um exemplo aqui para a gente tentar? Me fala Um um comentário? comentário qualquer sobre a aula, sobre qualquer coisa. Eu gostei, mas eu achei que poderia ter sido mais dinâmico. Acho que poderia, Jesus, ter sido mais dinâmico. Bom, vamos ver o que ele vai falar. É neutro, É com 90. neutro. Gostou, mas tinha coisas ali. Você não é um promotor, mas também não é um detrator ali, né? Você não achou que é horroroso, mas também não é No maravilhoso. final do dia eu gostei. Gostou. Tá Então, ótimo. é assim que a gente utiliza processamento de linguagem natural, especificamente aqui para avaliação de texto, né, de reviews ou comentários de pessoas, e a gente viu também como que a gente baixa um modelo, em vez de a gente treinar um modelo classificatório, como que a gente faz aquele processamento de linguagem, isso Uhum. tudo já foi feito para a gente com redes neurais, e a gente só importou aqui utilizando a base do que é o ChatGPT, o T do ChatGPT. A regra que diz se é neutro, se é positivo, negativo, foi daquele modelo que você pegou lá do Hugging Face. Exatamente. Entendi. Ele que identificou. A gente, nesse caso aqui, alguém fez aquele treinamento, ou seja, alguém pegou vários dados do Twitter, nesse caso aqui, Uhum. vários dados, e classificou na mão, fez um dataset na mão, falando, olha, esse aqui é positivo, esse é negativo. E aí passou para um modelo, e aí passou para uma rede neural, e ela cuspiu isso daqui para gente. Então aqui tem todos o que é necessário para a gente recriar as mesmas classificações. Então a gente baixa esse modelo, nesse caso aqui, utilizando já a biblioteca, a gente não teve que necessariamente apertar um botão de download, Sim. e aí uma vez que ele está carregado em memória, a gente consegue fazer isso. Passa um texto e ele traz para a gente esses três valores, esses dois valores, né? Qual é a classe dele e qual é a probabilidade de ser daquela classe. Uma outra dúvida meio fora, talvez. Quando eu vou pegar um modelo já pronto, tem alguma categoria, alguma coisa que me diz que vai dar mais certo com aquilo que eu quero ou não? Boa. Aqui dentro, nesse caso aqui, utilizando o Hugging Face, Aham. você percebe que aqui já tem algumas coisas, né? Deixa eu voltar aqui na página inicial. Vou clicar aqui em modelos. E aí tem aqui, olha, tem datasets, bibliotecas, tem várias Uhum. coisas aqui. E aqui dentro tem, olha, eu tenho modelos multimodais, eu tenho modelos de visão computacional, eu tenho modelos de NLP, que é o Uhum. processamento. Então eu posso, eu quero só fazer resumos, eu quero fazer um modelo de perguntas e respostas, que seria Tá. para chatbot, por exemplo.
Ah, eu quero fazer um modelo de tradução, igual é o Google Translate. Então Uhum. você pode escolher qualquer um deles aqui, e aí você vai ver, olha, tem várias empresas que jogam aqui, ó, o próprio Google, o Tá, Facebook, eles jogam modelos aqui que você pode simplesmente pegar, baixar lá pela biblioteca sim. e já utilizar. E Então, pela quantidade de coração ali, a gente consegue também ir sim, decidindo qual que decidindo, ó, esse qual daqui do Google tem 587 corações e foi baixado 2 milhões e 430 mil vezes. Então, caramba, tem bastante coisa. perfeito. Bora pro próximo? Vamos pro Então a próximo. gente vai falar agora no próximo vídeo de redes neurais e deep learning, Isso aí. certo? Então a gente se vê no próximo vídeo.